Ela falou alguma coisa, eu tenho uma dúvida também sobre o corpo saudável, né? Se tem muito a ideia de que você precisa ser magro para ser saudável. Toda pessoa magra é saudável e toda pessoa obesa não é saudável ou não tem nada a ver uma coisa com outra? O que a gente pode falar sobre isso? Existem estudos que mostram que populações com abdômen avantajado têm mais problemas com AVC, acidente vascular cerebral, infarto, diabetes, pressão alta. Quanto mais abdômen avantajado, mais barrigudinho, melhor. Melhor ou pior? Não, pior para a saúde. Mas eu sou biólogo. Se tu me desse um zoológico para cuidar, o Thiago vai tomar conta desse zoológico agora. Né? Ver a saúde dos animais. Eu ia ver se estava gordinho. Por quê? Porque a gordura não faz tanto mal assim. Se eu não estiver gordo. É engraçado que os antigos, né, que eu tiro pela minha mãe. Você chega minha mãe e fala assim, mãe, como é que tá meu irmão? Que ele veio de visita. Tá forte, tá bonito, forte. Tinha uma visão diferente. Tá gordo. Entendeu? Então não é sobre obesidade ficar obeso. Mas assim, ó, o engano de estar magro, que é o perigo. Por exemplo, eu estou com o meu IMC, meu índice de massa corpórea, legal. Tenho 1,65 de altura, eu tô lá com meus 70 quilos, enfim, eu tô média, nem lá nem cá. Porém, eu uso óleo de soja direto. E eu não engordo, porque o óleo de soja não tem nem colesterol, tá escrito na latinha dele, no potinho, né? Isso é uma forma de vender ele como saudável. Não é bom, não? Não, óleo de soja depois, eu acho que deve perder assim, umas 30 vezes pro cigarro, em questão de infarto. Sim. Não, canola não existe. Canola é uma planta modificada, existe, né? Chama-se couza, é geneticamente modificada, e se colocou o nome canola, é uma planta canadense, por isso que veio o Canadian, veio o C ali. Então, o que acontece? A gente achava que o que dava ateroma, que são as placas de gordura que impedem a passagem do sangue e se formam também no coração, fixam no vaso sanguíneo, e geram um infarto, uma das principais causas, era só gordura animal. O que a gente surpreendeu? Que 70% a 75% dos ateromas são de origem de gordura vegetal. Que é o óleo de soja. Esse negócio ali, achei super interessante. O óleo de soja é um dos maiores vilões da saúde cardiovascular. Não existe nada proximal do óleo de soja. E os alimentos que são derivados dele, por exemplo, a margarina. Sei. A margarina, 80% da composição da margarina é a gordura vegetal. Né? A gordura vegetal, ela plastifica a musculatura do coração, plastifica o coração, o teu coração não consegue pulsar. Uma das principais causas de infarto do miocárdio é essa gordura vegetal que a gente vai ingerindo ao longo do tempo. É no biscoitinho, é na bolachinha que a gente compra no mercado, é no pão que a gente compra na mercearia. Aquela bolachinha, aquela recheada, isso que é uma bomba, né? Ela é muito açúcar e muita gordura vegetal. Então, quanto menos óleo de soja é usado, doutor Bactéria, mais saúde circulatória eu vou ter. Mais eu vou viver. O que eu posso fazer para substituir o óleo vegetal? Eu tenho duas coisas boas aqui. 3. Primeiro, aprender a cozinhar um pouco sem óleo. Para quem come carne, por exemplo, a carne tem gordura. Se eu conseguir, por exemplo, fazer uma técnica, eu consigo derreter um pouquinho dessa gordura e usar a própria gordura da carne. Pipoca dá para fazer sem óleo já hoje em dia também. Dá para fazer sem óleo, né? Podia falar naquela panela de aço cirúrgico? Antiaderente, o inox, né? Ótima. É de aço cirúrgico. É um pouquinho caro. O Lene tá falando que o senhor tá falando fora do microfone aí. Tá. É um pouquinho de aço cirúrgico. Eu vou lá, foi fazer em casa, a cara não usou nada, ficou suculento. Fica bom, é um pouquinho cara, tá? Para a população. Pouquinho, é caro pra caramba. Para a população geral não dá. Então tem que usar ou a cerâmica. 3.800. Caríssimo. Ou essa de aço cirúrgico, tá? Ou aprender, também tem técnicas. Sim. Manteiga ghee, que é a melhor manteiga do mundo, a melhor gordura do mundo está na manteiga ghee. Então a manteiga é um produto saturado, não é tão saudável, mas quando eu clarifico ela, eu já transformo ela num produto bem proximal, a gosto até de margarina, mas que faz bem. E o óleo de coco extra virgem. Então é a média. Por que a gente inventou a gordura vegetal? Porque a população mundial cresceu muito. Você vê que nós tínhamos aí em 1800 3 bilhões de pessoas. Hoje passamos de 8 bilhões. Haja bicho para matar para poder fazer pão e bolo, né? Antigamente era tudo com gordura animal. Que é um problema hoje bem grave. As pessoas... O que você acha da ingestão de insetos que o pessoal está fazendo? Está pescando tanto agora. É mesmo? Ingestão de insetos, tem pão de barata. Não, é loucura, nossa, que... Eu nunca vi isso aí, não. Bom, você sabe que... a gente não tem mais o que inventar, né? Você sabe que o chocolate normal, de melhor qualidade, ele tem pelo menos 8 partinhas de barata.
É mesmo? Verdade, você não tem o de morango, isento total, né? e o de morango é a cochonilha, né? Aquela carochinha. Então não Que tem deixa- isenção total. Se você vai ver, todo alimento tem farinha, tem quantidade de pelos de rato o suficiente para e tal. Então, o óleo de soja ele tem que ser abandonado urgentemente se a pessoa quiser ter saúde. Então, às vezes ela tá magra, mas está usando óleo de soja. Entendeu? Se ela tá com... Porque o que me engorda? Me engorda é o alimento que eu ingeri que tem a capacidade energética de me engordar. Um exemplo. Todo mundo que está aqui tem uma média de 2.000 calorias que tem que ser ingeridas por dia. 1.800, 2.000. Passou de 2.000, já começa a engordar. Caloria é a capacidade energética que o alimento possui. Sim. Entendeu? Então, se eu ingerir 1.600 calorias, na nossa altura aqui mais ou menos, eu vou emagrecer automático. Se eu estou engordando, é porque eu estou passando de 2.000 calorias. É um fato... Balança, né? Balança. Porém, Se eu pegar, posso ter um né? gasto energético na academia. Sim. Daí eu tenho essa vantagem toda. Entendi. Entendeu? Aí eu consigo entender essa questão. Se eu conseguir calcular a caloria, comer alimentos que são nutritivos, porque eu posso bater caloria e estar doente. Eu posso estar magro e estar doente. Porque, por exemplo, se eu ingerir um pão integral e um pão branco, em calorias são proximais. Entendeu? Os dois vão me engordar parecido. Mas nutricionalmente, o pão integral 20, 30 vezes melhor do que o pão branco. Entendi. Eu posso bater o emagrecimento, mas está doente. Então, se quem tiver um nutricionista assistindo esse podcast, se você pegar um paciente, colocar num programa, tem vários programas de nutrição, você colocar isso no programa, dividir essa dieta de 2.000 calorias em 4 refeições, calcular o macronutriente, proteína, gordura e açúcar, você colocar no programa e bater certinho as calorias, se você colocar, tem uma abinha, em qualquer programa tem, ver nutrientes. Tá lá, clica, ver nutrientes. A pessoa não tem nada, cara. Ela bateu caloria, mas não tem nutriente. Ó, sua esposa tá ali, ó. Ela bateu caloria, mas não tem nutriente, tá de nutriente. Tá tudo em vermelhinho, né? Entendeu? Então, não é só tá magro. Porque o tuberculoso às vezes tá magro, a pessoa que tá com AIDS tá magra. Então, essa falsa ideia de que eu tô magrinho, barriga chapada, isso é saudável, isso não é. Pode ter baixa resistência. Pode não ser. Baixa resistência. Baixa resistência, tá sem nutriente, né? Entendeu? Então, é muito preocupante. E eu fui estudar os países que mais vivem no mundo. Eu fui estudar mesmo. E aí? Eles comem pouca proteína, mais carboidrato e são tudo magrelo. Não tem uma comunidade no mundo marombeira de 100 anos. Não existe. É só magrelo. Só existe magrelo. Aqueles africanos compridos. Tudo magrelo. Entendeu? É porque na questão do animal, o animal fica muito tempo sem comer, né? O jejum é curativo, né? Na verdade, é o melhor remédio do mundo para curar doença é jejum. Ah, é? É jejum. Por quê? Porque o jejum te dá vários benefícios. Primeiro, ele devolve o tom natural da tua... Não, atualmente eu estou bem de saúde, que eu não estou comendo, não está dando tempo de comer nada. Ele devolve o tom natural do teu paladar. Sim. Então, quer dizer, eu tô comendo muito, não tô sentindo o gosto da fruta, não consigo sentir o gosto do arroz e feijão. Pra mim não é gostoso. Gostoso é uma balinha dessa aqui. Um exemplo. Posso botar essa onde é que tá essa balinha? Pode. Essa balinha. Só que tem tanta droga dentro disso aqui, tem tanto açúcar. É, só que o Lene não tá... Só um minutinho, deixa o Lene voltar. Voltar, Mostra de novo. depois. Mostra de novo, o Lene. Peguei Hoje- no serviço, né? vai lá, Peguei o funcionário sem trabalhar. Vamos lá. Peguei, hein? Peguei. Vai. Uma gominha dessa aqui, por exemplo, ela tem tanto corante dentro, tanto realçador de sabor, tanta coisa aqui que te dá sabor, principalmente o açúcar é um realçador Fica de sabor. gostosa, né? Que aí quando tu vai comer uma maçã, o teu paladar tá pervertido. E o Fala, jejum... nossa, que sem graça a maçã. E o jejum devolve o tom natural. Eu vou dar um exemplo bem simples. Hoje, que hora é agora? Esse hora é 9h32. 9h32. Se você comesse só de manhã, que não precisa fazer isso, e ficar sem comer até agora, tava com fome ou não tava? Se desse um arroz requentado, Você comia. os paladares. fica bom. Então meu filho não come nada, deixa ele com fome o dia inteirinho. Quero ver se ele não vai comer. Ele vai não comer. é? Funciona. E eu sou biólogo, tá? Nós temos uma fonte de energia principal que é açúcar, segunda fonte é a gordura e terceira a proteína. Tá? Então, faz o cálculo. Eu tô com fome, tô entontando porque eu fiz sem comer. Bota a mão no bucho, bota a mão na barriga. Se tiver banho aqui, tu não vai morrer. Tem o que comer. Então o corpo vai consumir aquela gordura. Pode entontar, pode sentir vontade de comer porque se habituou. Se tu der a comida 8 vezes pro teu estômago, ele vai comer 8 vezes. Entendi. Então o jejum tem esse principal. Então aquele negócio que eu falei de 12 e 2 horas. Considerado comendo, loucura. Considerado loucura. sim. Eu viajo o Brasil todo, Sim. vou em programa de
todos os nichos. Tô procurando o cara que inventou essa teoria de comer 33 horas. Não achei. Eu botei ele na teoria do Saci Pererê, né? Alguém inventou, tô achando o cara. Porque o estômago precisa, doutor Bactéria, de 4 horas a 5 de pausa. Então a perfeita refeição seria 3 por dia. Mas pra gente aí que tá aprendendo. 8 da manhã, meio-dia, 4 da tarde e 8 da noite. Mas não 3 rodízios, né? Não, aí tu tem que ter pausa, né? O cálculo é o seguinte... Então 4 refeições por dia. O melhor café, o café da manhã é a melhor refeição, mais importante, tá? É a mais saudável que tem. Todo mundo fala isso, e eu não tenho muita fome de manhã. Porque tu comeu muita noite. Ah, tá. É só isso que acontece. Como tu come É tarde à noite... verdade. Você é culpado, cara. E Tá rindo o quê? O que você tá rindo, Mari? Ele fica na live até 1, 2 da manhã, horário que ele come. não, mas come aqui, cara. Aí não vai dar fome mesmo de manhã, né? Bota um comidinho aqui, cara. E come jujuba. Jujuba. Dorme às 5 da manhã. Entrega ele. Depois eu falo, entrega. por que tá tudo pré-diabetes? Quem chamou a Mari aqui? Fabi. Valeu, obrigado, Fabi. Eu vou dedurar. E o alimento tem um tempo de digestão. É. Por exemplo, se tu comer uma sopa, 45 minutos, ela sai do teu estômago. 45 minutos demora pra ela ser Sai do digerida. estômago. Sair do estômago. Do intestino. Tá, Um bife, 3 horas. tá. Um cachorro quente, 8. Caramba. Entendeu? Isso quer dizer, então... se tu Cachorro quente 8 horas? Ou pizza ou x-salada O também. hot dog é 100 anos. 100 anos. Quer dizer, então, quer dizer, Então até agora aqui. Então, aqui, ainda. quer dizer, tu não deu um histórico. passo pro teu corpo. Histórico. Aí tu vai dormir ainda. Né? Então, é um princípio. Segundo O princípio problema de dormir é porque o corpo começa a entrar num metabolismo mais... reduz, né? reduz, né? Quer Aí dizer, vai demorar mais tempo. Todos os órgãos reduzem. E o aí, se você estômago comer fica ao mesmo trabalhando. tempo, o que acontece? O teu pâncreas vai ativar, o teu corpo vai trabalhar. Putz. Então, tu tem que parar. Aí você não descansa direito, é isso? A sopa, a Solange estava aqui, eu deixei ela falar porque ela fala muito bem. A sopa é uma das refeições menos calóricas, mais nutritivas que existem. Ah, é? Se tu quisesse viver bem, Mas qualquer Sopinha. sopa? sopinha de legumes. Ah, de legumes. Quem come, sopa quem de come, cebola, não, quem come gosto, carne, cara. quem come carne. A Mari meteu uma Rogério me sopinha. julga. Né, Ela adora sopa. Não, e aí eu... Não, a mãe dela, vou te falar. A mãe dela, se pudesse, era toda noite sopa. Não aguentava mais. Olha lá. Vem a minha sogra aqui, é só sopa. Era o Festival da Sopa. Nossa, é só sopa. Festival da Sopa. A gente ama. Vai no Ceasa. E se ela- Que ela é do Paraná. Eu acho que é uma coisa também do Paraná. Vocês tomam muita sopa lá, Muita. né? E ela deve ter, na experiência do trabalho dela, se ela passar para um paciente um jantar, né, e der uma substituição sopa e ela medir caloria, é absurdo. Ela é pouco calórica, é super nutritiva. Ah, entendi. Então o jejum restaura o teu paladar, ele dá essa pausa que o teu corpo precisa, faz com que tu não te intoxique tanto, entendeu? E um grande segredo, a recuperação da doença. Vou te dar um exemplo. Vamos voltar para tua balinha de volta. Mostra aqui Tá. essa bala do capeta aqui. Fala assim. Gente, tô brincando. Mas vamos pro doce complexo. Tá. Quanto mais complexo o alimento, mais gasto energético eu tenho. Isso não é bom. Isso não é legal. Então eu comi uma coisa muito pesada. Peguei lá um mousse de maracujá, depois de uma refeição do almoço. Trava a minha digestão. Tá. A energia que o meu corpo tem que ter para digerir aquele alimento era a energia que ele estava de reserva para a hora que eu pegasse um vírus, uma bactéria, um fungo, ele ia se defender. Só que ele gastou energia na comida. Os povos que mais vivem muito comem pouco, comem bactéria, dão pausas grandes na refeição e alimentos nutritivos. Entendi. Então o jejum vai restaurar. Não existe nada de remédio no mundo que se chegue perto ao poder curativo de deixar o teu corpo se reparar. Não existe. A reparação do corpo acontece através do jejum. Deixa que ele segura. Entendi. Deixa que ele segura. E tu cria um ambiente para isso, através de suplementação. Quem sabe o médico vai passar algum tipo de remédio que ele achou Você é a interessante. favor de suplementação? 100%. Sim. Nós estamos na era da suplementação. Sim. O alimento está desnutrido. Mesmo, por exemplo, o alimento, fruta, verdura está desnutrido. A carne está muito desnutrida, né? O ovo está desnutrido. Um ovo caipira tem 20 vezes mais ômega 3 do que um ovo de granja. Ah, o ovo caipira não tem salmonela. É. Ele tem salmonela. Ele... Terrível. Tem mais, né? A salmonela eu estava estudando, é uma bactéria gram-positiva, né? Não, é grande negativo. É mais perigosa. Negativa. Ela é difícil de tratar, tá? É interessante. 1,50 ovos tem salmonela, atualmente no Brasil. Ah. 1,50. Caramba. Porque ela está no ovário da galinha. E como faz pra gente se proteger disso? Bom, ela está no ovário. Tá. Não tem como evitar que ela apareça. Né? Então ela faz. Chegou. O ovo, você já leu o cachê de ovo? Não, nunca Então, li. a pessoa não lê nem bula de remédio. É. Imagina Mas na ler caixa de bula ovo, de né? caixa de ovo. Está escrito, não coma cru, semicru e mantenha sob refrigeração. Tá. Está escrito. Então, por que o supermercado vende fora de refrigeração? Porque isso é errado.
Está errado, mas por quê? Não é lei, é norma, é indicação, é uma RDC. Né? Então eles colocam. Mas você na tua casa você vai fazer direito, você vai pôr na geladeira. Qual é a pior área da geladeira? Que mais sua variação de temperatura? Na porta. Na porta, principalmente aqui no Brasil, que as pessoas fazem geladeira como se fosse um psicólogo, uma TV a abre cores, a geladeira e fica pensando. 3 horas olhando para dentro, tem uma psicomeira sacada. Não é, mano? Não, você já viu que não tinha nada, parece que tem um cozeiro preso dentro da geladeira. Você tem que olhar daqui a 10 minutos para ver se ele está preso lá dentro, você abre. Então, a porta de geladeira é só para alimento de baixa perecibilidade. De baixa perecibilidade, né? Então, você põe na parte interna, você tira e põe na parte interna. Então, já é uma coisa, que mesmo que tenha salmonela, você precisa de uma dose chamada dose infectante. Então, você precisa deixar ele sob refrigeração para que ele não cresça a uma chamada dose infectante. Qual é a dose infectante de salmonela? Se você comer 100 unidades de salmonela, você vai ter uma intoxicação. Tá? Então, você tem que deixar ela quantidade baixa. Entendi. Outra coisa, não comer cru ou semicru. Né? Não comer cru ou semicru. Então, esquecer todo, infelizmente, eu adorava, sabe o que é pochá? Não. Pochá é pegar o pãozinho e molhar na gema do ovo. Você já fez isso? O italiano Mário? faz A gente isso. hein? fala isso lá. Italiano Pochá. faz, né? Faz, Os muito. italiano faz. No Pochá, sul faz muito bolachinha, disso. Dá uma pochadinha no negócio, pega aquela geminha mole. Só que tem 1,50 ovos. Pode ter. Na Universidade de Putz. Cornell, nos Estados Unidos, pegaram 10 ovos e injetaram 1 milhão de salmonelas em cada um dos ovos. Tem um jeito de fazer isso. Sei. Deram para o cozinheiro fritar, desceu na gema mole. Chegou a 44 graus. 44 graus. Foram recapturaram 1 milhão de salmonelas em cada um dos ovos. Quer dizer, não fez Não nada. adiantou nada. Não adiantou nada. Então você só pode comer ovo bem cozido ou frito. Bem Entendi. cozido ou frito. Semicru ou cru, jamais. Arriscado. Aquela história de ovinho quente, ovo gemado, o pessoal fazia antigamente, era uma cerveja preta, 2 ovos e 3 paçoquinhas para levantar a moral. Sei. Depois pega uma salmonela, a moral caía de novo. Exato. Não adiantava nada disso. Tá? Então, o jeito que você faz, existe, o que você falou está super certo. Na Europa, fizeram os trabalhos todos que eles colocam granja sem salmonela. Só que, botava assim, eu não sei, vou chutar. Ovo de uma granja que foi implantado todo o programa contra a salmonela, não sei o que, tal, 6 euros, vou falar assim, 6 euros o uso de ovos. Ovo de uma granja que não está implantado, sistema não sei o que, 2, 3 euros. Então, essa qualidade custou caro. Entendi. Aqui no Brasil não tem. Não tem implantação disso daqui. Inclusive tem até uma coisa diferente, umas coisas que eu acho barbaridade. Espero que não estejam fazendo mais. Fazer isso daqui. Pessoal, para evitar que a população das galinhas tenha um salmonela, por exemplo, estavam colocando, olha que absurdo, colocando na água de dessedentação dos frangos, das galinhas, um antibiótico de escolha para o tratamento para salmonela. Meu. Eu fui infiltrado no maior aviário do mundo. Isso Tá? é doideira, E eu né? sou biólogo, aquilo não é mais Sim. galinha. É. É 18 tipos de antibiótico. O que? O frango. É mesmo? Não, frango, ele não é galinha aquilo ali, né? Caramba. Pode ter considerado um ET, mas galinha não é. Tanta coisa que injetam, né? É uma cápsula. Não, de não, antibióticos. não se injeta. O hormônio, que é? o hormônio não funciona injetando. Como que é? É por alimento? Como que é? Água Não tem como injetar 32 mil galinhas no Não, eu negócio. sei. Não, é Como por alimento, faz? por alimento. Por alimento. Água. É, e a galinha, Água, suplementa, né? Igual uma pessoa na academia, só que ela não treina. Como assim suplementa? Suplementação, BCA, mesma tá. coisa. Ela suplementa, por isso que ela é aquele tamanho. E é interessante o que ele falou, né? Que não, água e põe. Eu falei, água, põe na água. Então isso daqui vai criando Como é que a galinha vai? Bactérias, vai criando tudo isso. Então isso Gripe daqui é aviária, terrível, né? Vai criando Quem tudo paga o isso preço é daqui, a gente. né?